A presença hoje é do economista e professor Guilherme Henrique Pereira, a propósito do lançamento do seu livro, que vem enriquecer a bibliografia, a historiografia da economia capixaba, as poucas obras que abordam esse tema. Economia, governo e suas políticas. Ele é a nossa presença. Guilherme, você está aí nessa janela há uns 40 anos observando essa questão da economia capixaba, né? E esse livro seu, você faz o quê? Você revolve, você vai lá e revolve as nossas origens para chegar ao que é até os dias atuais? Então, primeiro, muito obrigado por estar aqui mais uma eu vez, que né? te Já agradeço. tive outra oportunidade, muito Eu que te obrigado agradeço, por esse espaço. São temas que eu adoro falar. Exatamente depois de amanhã, eu acho, dia 13, nós faremos 50 anos, a minha turma faz 50 anos de formato. Então eu tenho 50 anos que eu trabalho aí no Estado do Espírito Santo, e esse livro é um pouco das minhas reflexões a partir de todos esses lugares que eu trabalhei no Espírito Santo nesses 50 anos. E uma coisa assim, eu tinha uma grande curiosidade, além de descrever a evolução da estrutura produtiva do Espírito Santo e o que aconteceu aqui, o que acontecia com as políticas de governo, eu tinha curiosidade de entender por que o Espírito Santo se diferenciava muito dos demais estados no seguinte ponto. Nós não tínhamos, na educação, na saúde, em nenhum lugar de prestação de serviço público, algo que se destacasse. E, por outro lado, a gente tinha uma lista muito grande dos chamados incentivos fiscais, renúncias fiscais. Então, a minha pergunta era assim, por que o Espírito Santo? Eu queria entender, fazer um esforço para entender, por que o Espírito Santo é tão generoso em incentivo fiscal e tão, digamos, pobre na oferta de serviços públicos de alta qualidade. Então, essa era a minha pergunta inicial. Uma hipótese era criar um método, quer dizer, a minha hipótese era que você tinha grupos de interesses locais que, na verdade, conduziam a ação do governo em determinada direção e que não davam importância a serviços públicos de qualidade, principalmente educação, saúde e infraestrutura. Né? Esses três temas aí, vamos pegar. Então, o primeiro capítulo desse livro... Só um detalhe, a ênfase da economia, então, estava circunstancialmente vinculada ao grupo de interesse hegemônico. Exatamente, é mais ou menos isso. Então, para tentar explicar esse método, vai ser a minha lente, que eu vou olhar todo o período de 50 anos, assim, em que ambiente as políticas, de uma maneira geral, as políticas governamentais, elas são formadas. Como é que é esse ambiente? Não é assim? E aí você vai detectando. Você tem técnicos do governo, você tem políticos na Assembleia, você tem executivos do setor público, você tem os profissionais que trabalham assessorando as associações, os sindicatos industriais, os sindicatos de produtores agrícolas, as federações. Então você tem um ambiente enorme que influencia e está de olho nas políticas, nas leis que devem acontecer. Você também tem os técnicos que formulam teorias, formulam modelos e procuram mostrar direções para isso e para aquilo. Mas a gente sabe que, em última análise, um projeto de lei beneficiando um determinado setor vai ser aprovado lá na Assembleia. Então, o que manda em determinado momento é a correlação de forças políticas que está ali. Então, a gente precisa de entender. E aí eu comecei a identificar que você tinha... Quer dizer, a gente está simplificando aqui, falando do caso do Espírito Santo, é claro que isso já foi feito em outros lugares, em outros países. Existe toda uma teoria sobre os grupos de interesse, etc, etc. Mas eu vou usar esse raciocínio para identificar os grupos de interesse aqui no Espírito Santo. Não é? E aí a gente vê o seguinte, o Espírito Santo, ele vai... do ponto de vista econômico, o Espírito Santo começa a ser relevante com o café. Ou seja, é uma história tardia, né, da economia Exatamente. capixaba. É uma área que está no Sudeste, que foi uma área desenvolvida do país, né, uma região desenvolvida do país desde muito tempo. Mas, assim, aquele cantinho do território ali do Espírito Santo, na verdade, ele só vai ser ocupado do ponto de vista econômico
com o café, na virada do século XIX para o século XX, e vai alcançar um auge aí nos anos 50. Meados do século XX. Exatamente. Então, o primeiro grupo de interesse que se forma no Espírito Santo é o relacionado ao setor cafeeiro, produtor e principalmente os comerciantes e exportadores de café. Esse é o primeiro grupo de interesse que você consegue identificar com clareza. O café, todo mundo sabe, entra numa crise no início dos anos 60, então esses interesses eles ficam um pouco desnorteados aí, né? E agora o que a gente faz e tal, etc., que se recompõe. E abre uma janela, aparece outro grupo de interesse que são as pessoas relacionadas à indústria. Vão fundar a Federação das Indústrias. Atraído por incentivo fiscal, Lei 2480, Decreto-Lei 380, e vai por aí 2569. Cria a Companhia de Desenvolvimento, pega de lei de desenvolvimento, o Grupo Executivo de Recuperação Econômica, os incentivos fiscais e tal, etc. E cria todo um suporte de avanço. O governo federal concordou em fazer, mas não ajudou em nada. O governo federal não ajudou em nada, porque o imposto de renda que ele abriu mão para o Espírito Santo, ele não foi algo a mais de renúncia para o governo federal, porque isso já era feito para a Sudene. Ele apenas permitiu que os capixabas, em vez de aplicar para a Sudene, pudessem aplicar aqui mesmo, aquilo que ele já renunciava para a Sudene. Então o governo federal não contribuiu com nada aí. Era um valor, digamos assim, uma soma de recursos que ele já tinha aberto aberto mão para o Nordeste. Sim. Entendeu? Então, como é que uma região pobre pode fazer o seu próprio desenvolvimento a partir dos seus próprios recursos? Vou deixar essa interrogação no ar. Como que uma região pobre pode fazer seu desenvolvimento se erguendo pelos cabelos, digamos assim? Vamos responder isso no próximo bloco. A presença hoje é do economista Guilherme Henrique Pereira e a gente volta já. Voltamos com a presença do professor e economista Guilherme Henrique Pereira. Guilherme, tive que te interromper para os comerciais, quando você colocava a questão da sua fala. Como que uma região pobre consegue se autofinanciar, digamos assim? Então, todo esse mecanismo que foi montado, bandos e tal, baseado na própria recursos locais, eles conseguem montar um parque de pequenas e médias empresas que foi no Espírito Santo, que foi importante aqui no Espírito Santo, no desenvolvimento do Espírito Santo. A poupança própria capixaba. Exatamente. Então ficou restrito à estruturação de um parque de pequena e média empresa. Foi importante, mas não foi aquilo que deu a grande arrancada. Depois vieram os grandes projetos, que aí tem a Cestena, a Aracruz, Samarco, as pelotizadoras de uma maneira geral. Então, isso foi, eles tiveram importância porque, num primeiro momento, tinha uma folha de salário que puxava o consumo local. Então, teve essa grande importância. A partir dos anos 90, elas passaram a tiveram mudança na estratégia de funcionamento e de relacionamento com o local, elas foram privatizadas, etc. Então passaram a ter uma relação diferente com a comunidade local e com o setor produtivo local e passaram a comprar no Estado. Então, a partir dos anos 90, elas passaram a ter uma influência também tendo impactos indiretos pelas suas compras, não só pela folha de salários. Bom, então, aí temos então, os interesses do café diminuindo e tudo, mas eles não deixam de existir. O café retoma a sua importância econômica, né? As lavouras são reconstituídas, o Espírito Santo se torna um grande produtor de café, Conilon, etc, etc. Então, estamos ali. Mas, nessa oportunidade aí, o que ganhou espaço foi o discurso e a narrativa de que a vocação do Espírito Santo era para o comércio exterior. Então, uma plataforma voltada para o comércio exterior, ao incentivo fiscal dado ao comércio exterior, que todo mundo aqui conhece pela sigla de Fundap. Então, aí se articulou que não cumpriu sua função, né? Era Fundo de Desenvolvimento das Atividades Portuárias, né? Exatamente. Desenvolveu mais o CPF do que a CNPJ. Por aí. Quer dizer, esse sistema aí, quer dizer, o espaço aqui não dá para a gente tratar disso tudo, mas quando você quiser, você volta aqui que nós vamos tratar. Esse sistema aí tem vários conflitos internos, pela sua própria natureza, ele tinha vários conflitos. E então ele acaba que ele tem muito, vai ser predominante, ele vai exigir muita atenção dos governantes
para ele sobreviver. Ele vai exigir atenção em algumas outras coisas, como algum tipo de infraestrutura, dragagem de porto, não sei o quê. Tem algumas coisas que eles demandam na verdade, o que a gente mostra aqui no livro é que os governantes dos anos, mais ou menos dos anos 90 até 2012, 13, por aí afora, eles ficaram praticamente completamente submissos a esses reféns, a esses interesses. Claro, você tem um pouquinho prefeitos também. Exatamente, porque ele tinha uma lobby muito bem estruturada, que a grande beneficiária desse negócio aí, além dos empresários ligados a esse setor, foram as prefeituras, que receberam bastante dinheiro. Os 25% do repasse. Exatamente. Então, assim, os prefeitos eram os grandes defensores desse processo. Com isso, outras áreas importantes ficaram esquecidas. A educação, por exemplo. Não é? Eu acho que... O nó do desenvolvimento capixaba está na educação, né, Guilherme? Eu acho que sim, até porque exatamente nessa época que nós estamos falando, que o Espírito Santo descuidou-se das demais áreas de atuação, o mundo todo estava numa outra história chamada economia do conhecimento, né, inovação, e etc, etc. Hoje, as maiores empresas do mundo, valem bilhões, os chamados unicórnios, $1 bilhão aí, de que empresas ainda que não são nem sociedade anônima, valendo $1 bilhão, chamados unicórnios, e você nem sabe o que eles fazem. Só operam na internet, você nem sabe como que eles ganham dinheiro. Não tem mais esse negócio de construir fábrica, galpão, a geração de... Atraiu uma fábrica de automóvel para o Espírito Santo. Já foi sonho de consumo nosso. Não, mas tem aí a Volar e tal, etc. Tudo bem, ali é uma coisa de curto prazo, entendeu? Você tá investindo tempo, dinheiro e uma indústria que não tem mais dinamismo no mundo. Entendeu? As pessoas que têm filho aí de 18 anos perguntam se eles querem dirigir, não querem nem saber de automóvel mais. Certo? E essas indústrias automobilísticas que se espalharam, estavam concentradas ali no eixo São Paulo, né? Por ali, São Paulo, tudo, e vão se concentrando para os outros estados, elas tiveram um custo altíssimo para os demais estados. Entendeu? Porque tiveram que dar muita renúncia fiscal, investir em terreno, terraplanagem, enfim, infraestrutura toda para sustentar essas indústrias, por isso que elas foram. Mas são indústrias já do padrão tecnológico passado. São datadas. Elas não têm mais dinamismo, entendeu? Elas não são elas mais que puxam. E está nos faltando, então, uma visão, digamos, inovadora na área da gestão pública para, digamos assim, tratar a educação como fator estratégico de fato. Olha, Eustáquio, eu não sou especialista em gestão da educação, mas assim, o que a gente observa é que a gente está fazendo o mesmo de todo sempre. Não tem, aqui a gente não tem, eu acho que precisa avançar no Espírito Santo. E aqui no Espírito Santo, por exemplo, nós temos uma carência muito grande de criar ambiência para atrair investimentos inovadores, negócios inovadores, não sei nem se são investimentos, são negócios inovadores. Então, você atrair centros de pesquisa, você atrair coisas assim, que é isso que está puxando o emprego no resto do mundo. E as empresas na área de TI. O emprego hoje está sendo gerado na área de TI. Certo? Então, essa política local que fica pensando em estimular, criar a fábrica de automóvel, criar uma manufatura, uma confecção, não sei o quê, não tem mais dinamismo isso tem fôlego curtíssimo, voo de galinha e olha lá se essa galinha voa, entendeu? Não é mais isso, certo? O emprego está em outras áreas, entendeu? Só você pensar assim, pensar assim, quais são as grandes empresas hoje? Aí você vai falar de Google, Facebook, então não é mais, então é por aí que está o emprego que está chegando. Não fala mais em General Motors, não fala mais em Ford. Ford nada, aliás a Ford eu acho que está até fechando por aqui, né? Não é mais por aí. Guilherme, outra oportunidade, quando você quiser se estender mais um pouco a respeito desse assunto, a sua temática é a economia capixaba, o programa está à sua disposição. Quero agradecer muito a sua presença. Muito obrigado e obrigado aos nossos ouvintes que me toleraram aqui. A presença do professor de economia, economista
Guilherme Henrique Pereira, a propósito do seu livro Economia, Governo e Suas Políticas. Uma nova obra para entender o Espírito Santo dos últimos 80 anos. Até já.